Já estamos de volta, segundo bloco, o programa TV Câmara recebe hoje um programa muito especial. Nós estamos recebendo com muito carinho o ex-prefeito de Tupã, Dr. Carlos Eduardo Abarque Messas, que no primeiro bloco falou bastante sobre os 2 mandatos, onde foi prefeito aqui para a cidade de Tupã, realizando um trabalho muito importante, deixando obras importantes para toda a população. E agora, Dr. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre naquele momento onde o senhor foi eleito deputado estadual, e diga-se de passagem, com 70% da aprovação da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade, esse momento que o senhor achou importante em lançar o seu nome, o nome do senhor, para deputado estadual. Na verdade, o meu desejo não era esse. Eu achei que já tinha cumprido a minha função, a minha missão como administrador da cidade, mas aí eu tinha uma amizade muito grande com o Francisco Rossi e ele se candidatou a governador. E insistiu muito que eu me candidatasse junto com ele para deputado estadual. Nós éramos, nessa época, ele era do PDT e eu mudei para o PDT também, com ele. E acabou a eleição, ele foi para o segundo turno, não se elegeu, foi quando o Mário Covas se elegeu, e eu me elegi deputado. Olha, não é ser deputado, o trabalho do deputado é completamente diferente, sabe, do administrativo. A Assembleia tem os caciques, sabe? Cacique são os que são donos de partido, como o do PTP, do PSDB. Os líderes das bancadas. São líderes das bancadas, Só eles é que têm voz. Eu fui líder também do PDT, uma determinada época, Então, nesse dia, eu fui, inclusive, o Mário Covas nos convidou para almoçar, os líderes, nós almoçamos com ele, tudo isso e tal. Só que, veja bem, o dinheiro não sai. Aquele desejo que a população tem do deputado, sabe? Olha, o deputado faz isso, o deputado faz aquilo. Não faz não, sabe? O deputado não faz não. Ele fica colado no governador e nos secretários pedindo as coisas, sabe? O deputado é um funcionário do povo para pedir, junto às secretarias, os benefícios que podem trazer para Tupã. Então, é isso aí. Eu trouxe casas aqui para Tupã, o governador esteve aqui em Tupã, no governo do Gaspar, Sim. O governador esteve aqui em Tupã, o Mário Covas, Mas, na verdade, lá é uma casa eminentemente política, sabe? Lá só se trata de política, só se trata disso e daquilo, e reunião daqui, reunião dali. É uma loucura a Assembleia. Mas eu não gostei daquilo não, sabe? Eu não nasci, o meu pendor não era para aquilo não. O que eu gostava mesmo era da proximidade com a população. E ser deputado me afastou da população. Eu fiquei longe da população durante 4 anos, sabe? Eu tinha o meu escritório político aqui, Sim. Mas você fica fora. Você vem para Tupã, normalmente eu vinha para Tupã numa sexta-feira. Naquela época, também tem a questão também que o senhor atendia não só Tupã, mas algumas cidades, Tinha uma região, que o senhor tinha que atender uma região. Tinha uma região. E aí a avaliação que o senhor faz, então, é que naquele momento, como deputado, o senhor não conseguia colocar em prática muitos projetos, atender a pedidos de prefeitos da região. Era difícil. Por essa dificuldade, liberação de recursos. Eu acompanhava, alguns prefeitos, eles pediam que eu acompanhasse nas Sim. audiências que eles marcavam. Sim. Então, educação. Ligavam para mim, vai comigo. Então, eles iam lá para a Assembleia, o prefeito, nós pegávamos o carro Sim. E eu levava junto para ganhar tempo até, Claro. Senão ele fica cozinhando lá fora. Sim. Quando chega o deputado, ele já abre e põe na frente. Então, eu acompanhava muito os prefeitos da região aqui, principalmente de Baixos, de Acri, dessa região, Parapuã. Tive grandes amigos em Parapuã também. Então, era isso aí o que fazia. Mas o contato com a população
que eu gostava e eu não tinha. Eu não tinha, porque quem tinha... eu tinha um escritório, eu chegava aqui, quinta-feira tinha sessão, que às vezes você não podia faltar na sessão da quinta, então eu saía na sexta para sair depois, na segunda-feira, quase que de madrugada, para chegar lá até às 11 horas, para assinar o ponto. Entendi. Entendeu? Então é muito complicado, né? Mas eu ser deputado não me seduziu, não. Eu acho que para Tupã, para a cidade de Tupã, foi muito bom, sabe? Tupã, nós tínhamos aqui o único deputado, Jamildo Alibe, né, que foi um líder maravilhoso, eu gostava muito dele, era um homem educado, refinado. E depois do Jamil, cheguei eu como deputado, né? Sim. E agora, recentemente, nós tivemos também um federal, né? Sim. Mas Tupã tem condições de lançar também agora um novo deputado. Tem toda a condição. Depois desse momento como deputado estadual, você já falou abertamente que realmente sentiu a falta desse contato com a população. Terminado o mandato, o senhor pensou em dar continuidade, de repente se lançar novamente como prefeito, né? O senhor participou, inclusive, né, de uma outra eleição. Eu participei. Como que foi esse outro momento? Voltando, né, a ter um objetivo, a de repente voltar a ser prefeito da cidade? O objetivo não era... Parece incrível falar isso, sabe, Cláudio? Mas o objetivo não era vencer. Eu sabia que não ia conseguir vencer, tá? Mas... Por que você achava isso? Porque era reeleição de prefeito. Sim. Você não ganha, não tem como, é difícil. Mas todo mundo vivia me amolando, sabe? Para ele não ser candidato único. Entendi. E mas eu falei, eu não quero, não tenho condição financeira. Não, isso nós arrumamos. E foram me coagindo, até que eu resolvi. Então, uma certa pressão ali naquele momento. Isso, muita pressão. Tá, tudo bem, então vamos ser candidato, Montei meu comitêzinho. Veja bem, o prefeito, que acabou se reelegendo, né? Sim. Que era lógico, mas ele tinha acho que 70, 80 e tantos candidatos a vereador. Eu tinha 2. Só 2 candidatos a vereador. Era lógico que eu não ia ganhar a eleição, né? A Júlia já sabia, os meus filhos já sabiam, mas pai, sai fora. Eu falei, não, deixa, eu não vou gastar, pode ficar tranquilo, viu? Eu vou fazer a minha campanha aqui, agradando as pessoas que me cultuam, que gostam de mim, que sentem prazer de estar comigo. Mas se ganhou, se não ganhou, é a mesma coisa, a vida vai continuar igualzinha. E foi assim mesmo, sabe? E aí eu acredito, como o senhor disse no início do programa, que mesmo, né, não vencendo essa campanha, o senhor sempre esteve atento, acompanhando tudo o que acontecia na política local, sempre apoiando, aconselhando na medida do possível. O senhor sempre foi uma referência na política da cidade. Então, tenho certeza que todos os políticos têm um respeito muito grande pelo senhor, né, e o senhor realmente continua com essa preocupação, continua colaborando, né, direto ou indiretamente com a cidade. Né, junto à classe política, eu digo. Exatamente. Eu, às vezes, né, eu me preocupo com alguma coisa, né, até do atual governo. Sim. Né, que eu tenho o secretário dos Negócios Jurídicos, foi meu professor, e eu tenho, né, foi meu coordenador lá da Faculdade de Direito, e eu tenho muita liberdade com ele, né? Eu, às vezes, me preocupo com alguma coisa assim, e falo com ele. Né? E ele fala, não, já estamos tomando isso, pode ficar tranquilo que já tomamos providências. Mas é uma preocupação, eu acho que é um bem comum, é a cidade. É cidade, sim. Nada pessoal, nada pessoal. Agora, doutor Carlos, inclusive eu comentei com o senhor fora do ar, e vou colocar essa pergunta agora para que todos ouçam a resposta do senhor. Naquele momento lá atrás, década de 70, né, vamos falar um pouquinho agora sobre a política nesse momento em que estamos vivendo. Lá atrás, eu acredito que as fontes de informação para a população era apenas rádio e TV. Ponto. Hoje, todos têm acesso de forma imediata, através das redes sociais,
A população ganhou voz com as redes sociais. Hoje elas demonstram a sua insatisfação ou a sua satisfação, cobram, buscam resultados. Então, e de alguns anos para cá, nós estamos acompanhando aí pelos veículos de comunicação, além das redes sociais, investigações, prisões, muita coisa que foi descoberta durante, enfim, as últimas décadas. Então, hoje o acesso à informação se tornou mais fácil. Nem naquele momento a população não tinha tanto acesso assim. Como que o senhor vê esse momento da política onde a população tem voz ativa, mudou o curso da história do país, né? A população foi às ruas com manifestações legítimas, democráticas, cobrando aí resultados, né? Enfim, um momento que até então nós não tínhamos acompanhado, né? Lá atrás não existia isso, na época da ditadura, enfim, né? Era uma coisa era muito difícil, né? Existia aquele controle sobre tudo e todos. Sim. E agora não. Hoje em dia a população vai às ruas, protesta, pinta o rosto e bandeira. Como que o senhor vê esse momento da política onde a população, repetindo, tem muito mais voz ativa do que no passado? Antigamente, né, no meu tempo de política, tudo, a autoridade era autoridade. Era intocável, sabe? A pessoa ficava honrada se você a recebesse lá. Viria meio mito, sabe? Não era comigo, não, era com Jesus, com o Gaspar, com todos. Uhum. Né? Mas eu comecei a sentir, principalmente, veja bem, após o mandato, a eleição do Bolsonaro. A população ganhou voz. Eles vão para a rua, eles sabem que eles são os detentores do poder e eles reagem. Nós estamos vendo isso todos os dias. Sim. É carreata, é repressão daquilo, é xingamento, é briga, é tudo. A população ganhou voz. Hoje, eles não aceitam mais isso. Seja quem for o governador, o presidente ou o prefeito. Hoje eles reagem. Então, a autoridade antiga, que era toda polida, que era meio divina no ver da população, hoje não. Hoje é um ser humano que está lá para servir, para me servir. Ele tem que me servir, eu sou munícipe e o prefeito tem que me servir bem. Eu pago o salário dele, né, através dos impostos. O vereador está aí para atender, para me atender. Ué, eu voto nele. Ele tem que trabalhar pela cidade. A visão que eu tenho é essa. Eles, o prefeito e o vereador, são servidores da população. Inclusive, ainda falando sobre essa questão, a população hoje tem acesso a informações... A tudo. De escândalos, né, de rombos nos cofres públicos, e coisa que lá atrás era mais difícil o acesso a essa informação. Não conseguia. Não conseguia. Então, eu acho que hoje, a população tendo acesso a essas informações, consegue analisar os candidatos com mais cautela, com mais rigor, né, com mais exigência. É verdade. Você não acredita nesse sentido, senhor? É verdade. Hoje o candidato tem que ser muito cauteloso, viu? Hoje ninguém mais, a população não deixa passar as coisas para trás como era antigamente, não. E uma coisa também, doutor, que a gente sempre fala, né, a população de um tempo para cá tem falado bastante, da renovação. Né, mas acredito que hoje, com as questões burocráticas, hoje, um prefeito, né, alguém que tenha vontade de ingressar na carreira política, hoje também tem muitas dificuldades, né, se depara com muitas dificuldades. Sim. Com a questão burocrática. Lá atrás, não, o senhor falou, o senhor resolvia, tinha ali uma boa arrecadação, o senhor já destinava esses recursos para as áreas que eram essenciais e necessárias. Exatamente, Hoje, os administradores se deparam com muita burocracia e é coisa muito mais difícil hoje também. E o bendito Tribunal de Contas? Então. Isso breca tudo e processa tudo.
eu nunca peguei as minhas contas, né? Foram 10 contas, todas foram aprovadas. Né? Mas olha, é muito perigoso. Eles são muito rigorosos, sabe? Qualquer coisinha, viu? Ué, eu te contar uma coisa. Eu tive um processo crime porque eu dei caminhão de terra, sabe? Quando a Júlia resolveu fechar todas as fossas que tinha, nas vilas tinha fossa. Sim. Quando eu estendi a rede coletora de esgoto, tinha que fechar a fossa. Sim. O que eu fiz? Eu coloquei a frota da prefeitura para pegar caminhão com máquina, a máquina pegava terra, punha no caminhão e ia entupir as fossas. Eu fui processado criminalmente por uso indevido do poder. Peguei um processo crime. Eu fui absolvido. Né? Do processo crime eu fui absolvido, mas tive uma multa. Entendi. Peguei uma multa e precisei pagar uma multa. O melhor das intenções, querer ajudar, resolver o problema. Meu Deus, né? Mas era o Tribunal de Contas que me pegou. Imagina. Mas graças a Deus, acabei feliz e de bem com a população. Doutor Carlos, qual que é a visão, qual que é a análise que o senhor faz para o futuro da política? O que o senhor espera da política? O senhor já declarou aqui que não pretende, né, se lançar novamente a nenhum cargo, né, mas, claro, continua preocupado, continua à disposição da população e, claro, da classe política, mas como o senhor vê o futuro? Né? Porque nós estamos vivendo um momento diferente, né, um momento único na história da humanidade. Isso. Difícil, muito difícil. Muito difícil, onde a questão da saúde realmente grita, né? Lógico que também na sequência a questão econômica, porque o país... Uma coisa puxou a outra. Uma coisa puxou a outra. Então, acredito que o desafio será bem maior para os próximos anos. Inclusive, especialistas, economistas dizem que para voltar ao que nós estávamos vivendo até o começo desse ano, agora vão anos, vão décadas. Como que o senhor vê o futuro? O que o senhor espera da política? Como o senhor vê os desafios para os políticos nos próximos anos? Então, eu tenho a impressão que as coisas vão ficar muito sofríveis, né? Porque a receita da União está muito baixa, não há dinheiro, o PIB não cresce, está cada vez pior o produto interno, e isso tudo vai refletir na população. Eu peço a Deus que essa vacina aconteça logo, né? Que vai ser a nova redenção da população, essa vacina. Então a gente tem que pedir a Deus que aconteça logo, que venha a vacina e que a vida retome a normalidade. Porque hoje, todos nós, eu, você que está me ouvindo agora, todos nós estamos numa situação muito crítica de vida. Restritiva, não pode, usando máscara, não pode dar a mão para ninguém, você não pode abraçar um amigo, certo? É uma coisa assim, absolutamente restritiva. E nós os brasileiros, né, nós somos muito expansivos, sabe? Nós gostamos de ver um amigo e abraçar, cumprimentar, tomar nossa cerveja no bar, não dá mais nada disso aí. Parece que acabou tudo isso, né? Mas se Deus quiser, viu, nós já estamos permita Deus, nós já estamos na reta final. Deus quiser. Eu acredito que até o final do ano, não tenho dúvidas que já chegará a vacina. O que nos deixa tristes, né, doutor Carlos, é que mesmo em meio a um enfrentamento a uma doença como essa, o coronavírus, infelizmente, voltando à questão política, tem gente que leva vantagem nisso, né, a tal da corrupção. Infelizmente, é uma coisa séria, né, que está, infelizmente, está... não tem como falar... Né? É uma coisa que faz parte da história e mesmo num momento tão difícil, tão triste, pessoas ainda levam vantagem, né, uma parcela da classe política ainda leva vantagem em cima disso, em cima de vidas humanas. Então, é complicado, é uma questão... Infelizmente, é isso mesmo, né? Mas, olha, eu votei no Bolsonaro, sabe? Eu gosto do Bolsonaro, achei que ele é uma pessoa muito decente, muito correta, não é corrupto, né? Por ele eu ponho a minha mão no fogo, que não é corrupto. E eu tenho a impressão
que ele vai combater a corrupção. Ele está buscando isso aí. E eu tenho certeza absoluta que quando ele se emprenha em uma coisa, ele vai a fundo. Eu tenho quase que certeza que ele vai acabar com a corrupção. E aí nós teremos um novo Brasil, permita a Deus. Amém. E o senhor citou aí o presidente Bolsonaro, e voltando à questão da mudança da política, né? Um exemplo de um presidente que foi eleito aí praticamente pelas redes sociais, né? Foi. Porque nem tempo de TV ele tinha na época, né? Então, quer dizer, olha como que as coisas foram mudando. E eu acredito que daqui para frente, né, população, voltando à questão da população, a população realmente voz ativa. Estamos aí às vésperas das eleições municipais, que também será uma campanha completamente atípica, diferente. Não tem como. Né? Então, fica aqui, né, a história de cada candidato, o perfil de cada candidato. Né? Então, o Brasil estará escolhendo os prefeitos, vereadores. Então, quer dizer, cabe aqui à população realmente analisar, né, as opções e, como o senhor disse, está muito mais exigente, cobram mais. É verdade. Então, quer dizer, esperamos aí, né, um novo normal, né, a nova política, mas infelizmente ainda sabemos que vai um tempo ainda para tudo isso mudar, reformular, né, e a gente tentar aos poucos diminuir a questão da corrupção, desses problemas que afetam o crescimento do país, e isso acaba se refletindo na esfera estadual e na esfera municipal, não tem jeito. Mas a população é quem pode mudar isso. Né? Só a população através do voto. Só a população, através do voto. Com certeza. Doutor, nós chegamos ao final do programa TV Câmara Recebe. Eu aproveitei esse segundo bloco para a gente falar um pouquinho sobre a política, né? Tentando fazer um paralelo do passado com o momento atual. Mas, como eu disse, nós teríamos aqui pelo menos um programa aqui de algumas horas para poder falar ainda sobre as realizações do Dr. Carlos, né, o que ele fez pela cidade de Tupã. Inclusive, durante o intervalo, nosso amigo Dernival, mais de 40 anos de rádio aqui, recordou aqui a questão da cidade contra cidade, momentos importantes onde o senhor esteve ali acompanhando. Cidade contra cidade. Então, momentos que realmente quem viveu esse momento não vai esquecer, né? Boas recordações, né? O Dernival deve lembrar que num dos ônibus foi um porco que nós levamos para o Silvio Santos ver. Exatamente. Tempo muito gostoso. Não, mas é o que eu falei, fica aqui as boas recordações. É verdade. Quem viveu esse momento, tenho certeza que está muito feliz em rever o senhor aqui na TV Câmara. Muito obrigado, né? viu? Fiquei muito honrado, viu? Estou muito feliz mesmo. E nos sentimos honrados em receber o senhor aqui, nesse bate-papo. Tenho certeza que quem viveu esse momento está muito feliz em ouvir o senhor falar um pouco da história, contar um pouco da história de Tupã. Os mais novos estão conhecendo, né, um pouco do trabalho e do que o Dr. Carlos fez em prol da cidade, né, e se prontifica, está aqui se prontificando a continuar colaborando, auxiliando no que for possível, mesmo que seja com conselhos, com algumas opiniões, expondo algumas opiniões, mas a cidade, eu acho que agradece muito pelo que o senhor fez. Muito obrigado. A todos nós. Se estamos aqui, é porque o senhor também contribuiu, além dos outros prefeitos, mas o senhor também contribuiu, teve uma visão de empreendedor, acreditou, investiu e mudou a vida de muita gente aqui na cidade. Melhorou a vida de muita gente aqui na cidade. Muito obrigado. Doutor Carlos, fique à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã. Nós estamos transmitindo aqui em Tupã pelo Canal 10, também para toda a região, nossa micro-região, pelo sinal digital. E hoje também, com o advento das redes sociais, há milhares de pessoas em outros estados e outros países, enfim, muita gente, milhares de pessoas estão ouvindo o senhor agora. Olha, eu agradeço muito, viu, a oportunidade que eu tive, que eu estou tendo agora. Foi uma oportunidade única de conversar com todos vocês, sabe? Com os tupanenses antigos que se encontram comigo na rua, que conversamos aqui, que conversamos ali. Com você que é mais novo, que mais jovem ainda, que não me conheceu, não me conhecia ainda, mas ouvia muito, talvez, falar do Carlão, que foi um dos prefeitos de Tupã. E sabe, olha, eu acho interessante uma coisa, a minha popularidade foi tão grande
que até os engraxates, naquele tempo eu tinha um clube dos engraxates, até os engraxates me chamavam de Carlão, me chamavam de Dr. Carlos, nem me conhece por Dr. Carlos, né? Mas olha, eu agradeço a oportunidade, viu? Agradeço ao Manfio, agradeço a você, a oportunidade que vocês me deram de estar aqui conversando um pouco, expondo um pouco e mostrando, sabe, do fundo do meu coração, o quanto eu gosto desta cidade. E, em razão disso, gosto de você também, tá? Você é o meu amigo, você é o meu afilhado e o meu companheiro de todas as horas. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, doutor Carlos. Nós chegamos ao final, infelizmente, chegamos ao final do programa TV Câmara Recebe. Hoje um programa muito especial. Eu fiquei muito feliz em ter a honra de entrevistar o senhor, né? E, enfim, tentar resumir aqui um pouquinho das realizações, de tudo que o senhor fez pela cidade. E que fique aqui registrado, né, no acervo da TV Câmara, essa entrevista com o Dr. Carlos, que ama Tupã e, claro, está aí, tem seus negócios aqui na cidade. Como eu disse, ele é o diretor-geral da FADAP-FAP, e uma faculdade também é uma referência, né, em todo o país. Então, quer dizer, continua trabalhando em Tupã, gerando impostos, pagando impostos aqui em Tupã, gerando empregos, enfim, acredita na cidade, né? Ele poderia muito bem ter optado em morar em outras cidades, investido em outras cidades, mas não, ele gosta da cidade e a população, tenho certeza, que também tem um carinho muito especial por ele. Então, hoje, um programa muito especial, entrevistando o ex-prefeito de Tupã, Dr. Carlos Eduardo Abarque Messas, contando a sua trajetória na política, né, o seu amor pela cidade e, claro, também falando um pouquinho sobre o momento, a política, né, no seu todo, fazendo um paralelo do passado com os dias atuais. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Espero que você tenha gostado desse programa. Voltaremos a qualquer momento com mais uma edição TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais. Vamos ficar um pouco sentado.